Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para trazer 3 notícias sobre o UFC bastante interessantes. Mas antes de começar, clica no inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e já deixa o seu like aí também, que é bastante importante, senão depois você esquece, né? E vamos começar com a primeira notícia, que é sobre o UFC confirmando o UFC 249, né, a edição 249, para o dia 9 de maio. E eles também confirmaram mais 2 eventos, e esses eventos aconteceriam em Jacksonville, na Flórida. Então a gente teria aí o UFC 249 no dia 9 de maio, teria depois ali no dia 13 de maio, que é uma quarta-feira, mais um evento, e também um evento no outro sábado, que seria no dia 16. Então a gente tem confirmado o card do UFC 249, que é esse primeiro do dia 9. Eu vou passar rapidamente aqui os nomes, depois vai ter vídeo aí de card completo, favoritos e etc, né? E lembrando, né, tem essa confirmação, mas não se esqueçam que as confirmações aí do UFC e do Dana White nem sempre é aquela confirmação assim, 100% de certeza, né? Então pode sim acabar caindo, eu já não duvido de mais nada, mas enfim, vamos lá. Começando o card principal, né, vou dar da principal luta para as últimas, passando rapidamente só pelos nomes, como eu disse, depois num outro vídeo mais perto do evento eu vou trazer os detalhes. Então a gente teria Tony Ferguson contra Justin Gaethje na luta principal, Henry Cejudo contra Dominick Cruz na penúltima luta, Francis Ngannou contra Jairzinho Rozenstruik, depois teríamos ali Jeremy Stephens contra Calvin Kattar e na primeira luta do card principal, Greg Hardy contra Yorgan De Castro, que eu não sei porque é a primeira luta do card principal, sendo que tem luta melhor no card preliminar, mas enfim, né? Vamos lá então, agora na mesma ordem, a última do preliminar até a primeira. Então, a última do preliminar é Donald Cerrone contra Anthony Pettis, a gente tem Alexei Oleinik contra Fabrício Verdun, Carla Esparza contra Michelle Waterson, Ronaldo Jacaré contra Uriah Hall, Vicente Luque contra Nico Price, Charles Rosa contra Bryce Mitchell e Ryan Spann contra Sam Alvey. Um card muito bom, muito interessante, muitas lutas boas, inclusive, como eu disse, lutas excelentes no card preliminar que poderiam estar, inclusive, na luta, no card principal, no lugar da luta do Greg Hardy, que para mim não faz muito sentido estar por ali, mas no geral, um card bastante interessante. A luta do Cejudo com o Dominick Cruz, apesar de muitas pessoas não gostarem do Dominick Cruz estar nessa disputa por cinturão, eu acho que é uma luta excelente. O Ngannou com o Rozenstruik, o Justin Gaethje com o Tony Ferguson, para mim deve ser sim a luta da noite. Tem a volta do Verdun, Michelle Waterson e Carla Esparza também deve ser uma luta muito boa. Vicente Luque e Nico Price, dois caras também que já se enfrentaram, e o Vicente Luque também é um cara muito bom. Enfim, um card bastante legal. Seria legal realmente assistir, né, esse card se confirmar, a luta acontecer. Mas enfim, então, por enquanto, como eu disse, de forma aí preliminar, tá confirmado, né? Aquele confirmado. Então, dia 9 de maio vai ter vídeo aqui, fiquem ligados, por isso que eu falo, se inscreve aí e ativa o sininho. E, inclusive, né, evento num sábado, depois na quarta, depois no sábado de novo. Então, se realmente isso acontecer, vai ter bastante vídeo aqui, vai ter bastante live, enfim, vai ter bastante conteúdo. Pelo menos isso para sua quarentena, ter algum entretenimento a mais aí, né? E vamos para a próxima notícia, que é sobre o Verdun, falando sobre o Alexei Oleinik, já que eles devem se enfrentar realmente aí no dia 9 de maio, né? Boa parte da entrevista é o Verdun falando sobre a confirmação, sobre que ele realmente vai lutar e tal. Então eu não vou ler todas as declarações, tem muita coisa aqui, né? A notícia tá no site lá do canal Combate, mas basicamente ele falou sobre os treinos, né, que ele tenta fazer ali durante essa pandemia, falou sobre a incerteza, né, do evento acontecer ou não. Então ficava naquela, né? Eu continuo treinando, eu paro de treinar. Então ele disse que continuou treinando ali mesmo não tendo tanta certeza assim. Agora, no final das contas, ele tem mais certeza, né? Mas ele disse que não parou de treinar, realmente vai preparado. Acabou falando sobre a luta não ser mais em São Paulo, né, acabar sendo transferida para lá. Falou também aí sobre não ter público, né, então ele não precisa ficar tanto tempo ali no endereço, né, onde vai acontecer o evento, porque não vai ter todo aquele trabalho de mídia e etc. Então fica, entre aspas, um pouco menos trabalhoso. E ele também acabou falando nas declarações dele sobre a luta dele não estar no card principal. Ele disse que, claro, prefere a luta dele no card principal, prefere lutar no card principal, mas que faz parte, né, que também não liga muito de ser ali no card preliminar, porque pelo menos, segundo a declaração dele, ele pode lutar e depois ir embora para casa, né? Então essa foi a declaração aí do Verdun. E vamos para a última notícia, que é sobre Francis Ngannou, que também está nesse mesmo card do UFC 249, e ele lamentou aí que o UFC não tenha colocado para ele e para o Jairzinho Rozenstruik, né, para a luta entre eles, o cinturão interino da categoria peso pesado, né? Ele acabou dando algumas declarações mais rápidas, então eu vou ler
aqui as declarações que fica mais fácil. Então ele começou dizendo o seguinte: nós pedimos para o UFC, mas na verdade eles não estavam interessados nisso. O fato é que ninguém sabe quando o título da divisão dos pesos pesados será disputado novamente. Daqui a pouco vai fazer um ano da última disputa, o que é muito frustrante e faz com que eu nem queira pensar nisso. Vamos dizer que depois que o dia 9 de maio acontecer e eu vença este cara, o que vem a seguir? Há uma espécie de ponto cego aí. O UFC tem que esclarecer isso, deixar a divisão dos pesados saber exatamente qual o plano, o que eles vão fazer. Eu acho que vamos esperar pelas pessoas, sem desrespeitar o Stipe ou Cormier, mas não acho que é justo a gente só sentar aqui e esperar para lutar. Bom, essas foram as declarações do Ngannou e eu concordo com ele, né? Não tem nenhuma data para o próximo confronto do Miocic, que é o campeão, contra o Cormier, e já faz quase um ano aí que a última luta aconteceu, então a categoria não pode ficar parada, né? Eu acho que ela tem que andar. Muitos campeões já foram destituídos, às vezes por tempo parado, etc. E como não tem data, eu acho que nesse caso faria sentido ter ali um cinturão interino para ele, seria até comercial e tal, mas enfim, não dá para entender. Quando não tem que ter cinturão interino, tem, quando tem que ter, não tem. Então eu acho que nesse caso dava sim para colocar um cinturão interino, já que não tem data prevista para o retorno do Miocic, né? Aquela coisa, se já tem uma luta marcada, mesmo que fosse, sei lá, no final do ano, Cormier e Miocic vão se enfrentar em novembro, em dezembro, beleza, pelo menos tem data. Então aí eu acho que realmente não tem muito sentido você colocar um cinturão interino. Agora, não tem data nenhuma. O Miocic tá fazendo outra coisa da vida lá, tá trabalhando lá como bombeiro, etc. O Cormier quer lutar, mas enfim, também no final das contas não tem data. Tinha toda essa questão aí também de ter evento ou não ter. Então assim, eu acho que seria interessante ter sim um cinturão interino, fora que é bem comercial isso, né? Mas o UFC decidiu não colocar, então nesse caso eu acho que seria interessante ter, né? Eu acho que por não ter data, eu acho que isso incentiva os lutadores a continuarem lutando. Porque qual que é o seu incentivo de continuar lutando e dando o seu melhor se o campeão é campeão e não tem data para voltar e tá vai fazer um ano, né, com o cinturão lá e dane-se, né? Eu acho que isso impacta diretamente ali a categoria, né? E é aquela coisa, por que no caso do Khabib contra o Ferguson vão colocar um cinturão interino para Justin Gaethje e Tony Ferguson, e por que no caso do Ngannou com o Jairzinho não bota, sendo que também não tem data para o campeão enfrentar o Cormier, né? O Miocic enfrentar o Cormier. Então por que por uma situação tem e para outra não tem, né? Tudo bem, são categorias diferentes, histórias diferentes, tal, mas para mim basicamente é a mesma coisa. O campeão está disponível? Não tá. Então bota o interino, porque não é aquela coisa, não está disponível para uma data, logo bota o cinturão interino, então é festa. Não é isso. Agora, se você não tem nem previsão, aí não dá, né? Porque realmente perde o sentido, perde a motivação que os caras precisam para continuar lutando. Então, eu acho sim que tem sentido o pedido do Ngannou, mas o UFC não acatou, então não vai ter o cinturão interino. Mas é aquela coisa, o que o Ngannou pode fazer quanto a isso? Ele pode ir lá, enfrentar o Jairzinho, tentar dar show, tentar um baita nocaute e tal para chamar atenção, e na hora da entrevista final ali, dentro do octógono ainda, pedir já ou o campeão, né, se for o caso, ou pedir pelo menos que a luta aconteça logo, que ele tem o direito dele, enfim, ele consegue reforçar ali o pedido dele, né? Então ele tem que usar esse momento ali da entrevista pós-luta para falar o que ele acha, né? Muitas vezes eu acho, inclusive, que os atletas perdem a oportunidade, né? Ao invés de pegar naquele momento que tá todo mundo olhando, quando o cara ganhou e falar alguma coisa realmente importante, às vezes tem muita gente que perde, né, a oportunidade, inclusive de poucos segundos. Então eu acho que o Ngannou, se vencer a luta, ele tinha que pegar o microfone ali na entrevista e realmente cobrar o UFC ali, né? Cobrar o Miocic também para ele voltar e etc, porque o cara tá tendo os resultados que tem, o tempo passa, os caras não lutam com tanta frequência assim e ele vai perder o bonde, né? Então eu acho que tem que realmente dar uma cobrada ali. Para mim, a minha opinião, teria sim um pouco de sentido ter o cinturão interino para esse caso dos pesos pesados, levando em consideração o retrospecto dos cinturões interinos que já foram feitos, né, e criados nas outras categorias e etc. Mas enfim, essas foram as notícias de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o UFC deveria sim ter criado um cinturão interino para a categoria peso pesado, para essa luta especificamente do Ngannou com o Jairzinho, porque ainda não tem previsão para a luta do campeão linear Stipe Miocic contra o Cormier, ou não? Você concorda com o UFC, né? Não faz sentido criar, não cria e espera o Miocic voltar o dia que ele quiser, enfim. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!